Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente à passagem do livro de Isaías, no capítulo 44 e no versículo 6, aonde o Senhor Deus se expressou da seguinte maneira através do profeta Isaías. Assim diz o Senhor, disse o profeta Isaías: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. A pergunta que se levanta é por que Deus afirmou que ele era o primeiro e que ele era o último e que além dele não havia Deus? A resposta é simples, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, onde diz que foi o Verbo que se fez carne. Em outras palavras, podemos entender porque exatamente Deus afirmou que ele era o primeiro e que ele era o último, ou seja, Deus afirmou que ele era todos os seres humanos, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Sim, existe apenas um único ser, o ser de Deus se desdobrando através de todos nós. Sim, meu querido amigo, todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. Repito, assim diz o Senhor: eu sou o primeiro, e eu sou o último ser humano. E além dos seres humanos não existe Deus. Sim, além de mim não há Deus. Além da carne não existe Deus, pois o Verbo se fez carne. Neste lugar, Deus é exatamente os seres humanos em manifestação. Não existe Deus neste lugar fora do homem, pois Deus aqui se fez carne. Sim, meu querido amigo. Por isso eu afirmei no vídeo anterior que Cristo era filho dos seres humanos. Prova disso é que no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, o próprio Cristo afirmou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O próprio Cristo chamava-se a si mesmo como Filho do Homem, porque os seres humanos são Deus em manifestação. Por isto, Paulo afirmou no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sim, Cristo é gerado pela carne, porque a carne é Deus em manifestação. Repito, e o Verbo se fez carne. Sim, por isto você não possui consciência de quem na essência você é, porque primeiro ao natural, como o Verbo se fez apenas carne neste lugar, podemos entender porque os seres humanos não sabem quem eles são na essência. Por isto, no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente membros deste corpo. E no livro de Efésios capítulo 4, versículo 4, diz: há um só corpo e um só espírito. E também no livro de Atos capítulo 17, versículo 28, diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, através da pessoa de Deus, que é este corpo, que é a carne em manifestação. Pois foi o Verbo que se fez carne. Você consegue entender que você não sabe quem você é na essência, porque Deus se fez apenas carne? Você ainda não está compreendendo este mistério? Quer que eu te ajude a entender perfeitamente este mistério de Cristo em nós? Então me acompanhe. Na leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, disse Paulo: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Primeiro, Deus se fez carne. Agora Deus precisa se tornar um espírito. Neste lugar. Preste atenção. Neste lugar. Deus se fez apenas carne. Por isso que primeiro é o natural, depois o espiritual. Por isso é necessário nascer de novo. Veja o que Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Disse Jesus: o que nasce da carne é apenas carne. Sim, Deus nasceu neste lugar através da carne e se tornou apenas carne. O Verbo se fez apenas carne. Este é o sonho de Deus e nós somos a inconsciência do Senhor. Desperta, tu que dormes. Sim, você é o próprio Deus, tendo uma experiência humana através deste corpo. Por isso, disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Para você recuperar a sua verdadeira identidade. Sim, pois você é Deus em manifestação. Por que você acha que o profeta Isaías afirmou: assim diz o Senhor? Porque Deus estava falando através dele, porque ele já havia despertado da verdadeira identidade, ele havia compreendido que ele era Deus em manifestação. Era Deus que estava falando através dele, exatamente como havia acontecido com Jesus.
Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49, pois eu não tenho falado por mim mesmo, assim como o profeta Isaías, assim diz o Senhor. Sim, o profeta Isaías estava proferindo exatamente o que Deus estava falando através dele, porque Deus era a verdadeira identidade do corpo humano do profeta Isaías, assim como havia acontecido com Jesus. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que me enviou, este me deu ordens sobre o que dizer e como proclamar. Assim havia acontecido com todos os profetas que haviam despertado da verdadeira identidade. Quando eles perceberam que eles eram Deus em manifestação, não era mais eles que estavam vivos, mas sim Deus através deles. Foi exatamente isto que o apóstolo Paulo afirmou. Fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive através de mim. Desperta, tu que dormes. Todos os seres humanos são Deus em manifestação, e além dos seres humanos, neste lugar não há Deus. Por isto, para que Deus possa falar neste lugar, é necessário que os seres humanos despertem da sua verdadeira identidade. Sim, meu querido amigo, Deus só fez e só realizou milagre através dos seres humanos neste lugar. Porque neste lugar, Deus é exatamente os seres humanos, pois foi o Verbo que se fez carne. Desperta para a sua verdadeira identidade. Afaste o ego, afaste a inconsciência do Senhor, e a sua verdadeira mente será manifestada. Você entenderá que você é o próprio Deus quando você possuir a mente de Cristo. Você compreenderá que desde o princípio você era o próprio Deus, tendo uma experiência humana através deste corpo. Porque este é o sonho de Deus. E nós, a inconsciência do Senhor, aguardando o despertar. Desperta, tu que dormes. Para encerrar, repito, livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, eu sou o primeiro ser humano e o último ser humano. Além de mim não há Deus, além da carne. Não existe Deus neste lugar, porque a carne é Deus em manifestação. Está dado o recado. Reflita com extrema atenção e até o próximo vídeo, meus amigos.